Fala pessoal, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da TreinaWeb. Meu nome é Amaury e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a forma correta de se utilizar os Media Queries. Então, sem enrolação, vamos direto aqui para o vídeo. Eu vou simplesmente dar só um overview aqui do que está acontecendo para vocês entenderem e também não cair de paraquedas e ficar perdido na explicação, né? Aqui eu tenho algumas tags, né, com alguns elementos, eu tenho várias seções, tá? Cada seção representa um bloco desse, beleza? E aqui eu tenho apenas texto para simbolizar blocos no meu código. Isso vai facilitar a gente manipular e aprender a utilizar os Media Queries, adaptar essa página aqui para mobile no caso. Porque no momento, se eu inspecionar, entrar aqui no DevTools, que é a ferramenta para desenvolvedores aqui do navegador, no caso que eu estou utilizando o Google Chrome, você verá que se eu diminuir a tela, ó, o texto fica horroroso. Isso aqui não faz sentido a gente publicar, né, uma página dessa aqui, né? Então, vamos arrumar tudo isso e aprender como é que faz de maneira correta, beleza? Vamos dar uma olhada aqui no meu CSS. Eu tenho uma alteração de fonte aqui apenas para deixar um texto um pouquinho melhor. Eu tenho simplesmente aqui a limitação do meu conteúdo. Como vocês viram na tela inteira, ele não está chegando nas pontas. Ele tem uma limitação que eu coloquei de 1000 pixels. Coloquei um padzinho aqui só para ter um respiro. Isso é muito importante, tá? Quando o usuário está no celular, você tem que colocar pelo menos um pad para o seu conteúdo não ficar tocando nas pontas, porque fica muito ruim para a pessoa que está mexendo no celular, fica muito colado, principalmente quando é texto, né? Ele não consegue enxergar direito. Então, é bom sempre colocar um respirozinho, igual vocês estão vendo aqui, ó, que tem um respirozinho entre a borda, né, a ponta, o limite do navegador e o conteúdo, beleza? Aí eu centralizei esses caras, simplesmente centralizei o texto H1 que está aqui e envolvi todo o conteúdo utilizando um display grid aqui, fazendo 3 colunas, como vocês estão vendo. A primeira aqui, a segunda aqui e a terceira aqui, tá? Não precisa se preocupar se você não entende muito bem grid, se está complexo isso aqui, fica tranquilo, o foco não é esse, tá? O foco é a gente aprender a manipular em diferentes tamanhos de tela o nosso CSS, né? Manipular o HTML através do CSS, né? Obviamente. Então vamos lá, né? Como é que eu utilizo aqui, né? Como é que eu faço alguma modificação apenas em tamanhos de tela específico? Primeiramente, a gente precisa utilizar o... Opa, deixa eu vir aqui. Agora foi. Utilizar o arroba e utilizar a palavra mídia, pois nós vamos utilizar Media Queries para fazer isso, tá? Então, a gente precisa colocar o arroba, mídia, e passar aqui parênteses para colocar um valor aqui dentro. E após isso, a gente abre chaves e tudo que a gente passa aqui vai ter que obedecer a regra que a gente passa entre parênteses. Aqui, dentro das chaves, vão os estilos normais, igual a gente está vendo aqui, beleza? Só que eles só vão ser aplicados se a regra daqui de dentro for obedecida, tá? Esse é só o primeiro ponto, fica tranquilo, a gente vai trabalhar melhor isso. Aqui é o seguinte, eu utilizo uma forma que eu aprendi, eu considero essa forma bem simples de entender. Que funciona o seguinte, vamos imaginar o tamanho da tela de 0 pixels, né? Vamos imaginar ela fechada, sem nada, e ela vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai 300, 500 pixels, 600 pixels, 1200 pixels, 2000 pixels, por exemplo, que são monitores grandes. Então, imagina ela do 0 até o tamanho inteiro. Tudo que a gente está vendo aqui está funcionando assim, está aplicando, independente, né? Se eu vier aqui, ó, por exemplo, e colocar um color, né? Vou colocar um background color para a gente ver. Colocar background color red, ó. Veja que tudo ficou vermelho. Porém, se aumentar aqui, independente do tamanho da tela que eu acessar, sair e voltar de novo, ó, vai estar pegando esse estilo, tá? Não tem problema. Do tamanho 0, ó, posso colocar, nem vai, né? 50 pixels de largura. Isso aqui não existe uma medida dessa, mas ele vai pegar para todos, tá? Então, a gente está vendo aqui funcionando em todos os tamanhos de tela. Beleza. A questão é, e se eu quiser fazer alguma alteração apenas de 0 até o tamanho 600, por exemplo? Para fazer esse efeito, né, esse estilo, a gente precisa colocar aqui, ó, a palavra max width. Porque o que eu estou falando? Até a largura, e aí eu passo. Qual largura? Até a largura 600, que a gente está conversando.
Então, até a largura 600, de 0 até 600, eu vou pegar a minha classe e vou passar aqui um background color, né? Vou alterar a propriedade, vou colocar esse aqua aqui. Então, beleza. De 0 até 600, e isso, tá? 600 o quê? Isso ele vai se basear na medida da tela, galera, beleza? Não se confunda, vai se basear na medida da tela, não na medida do elemento. O elemento não interfere aqui. O que interfere é o viewport, é a parte de visualização. É daqui até essa outra ponta aqui, beleza? Então, aqui a gente consegue no DevTools visualizar essa parte aqui de cima que ele está dando para a gente o que ele está simulando. Ele está mostrando para nós o que ele está simulando. Ele está simulando uma tela de 2030 pixels de largura. Então veja que a gente está diminuindo, ele está diminuindo aqui. Então vamos lá para perto de 600. 700, 666, vai diminuindo. Opa! Abaixo de 600. Vamos ver se é totalmente verdade isso? 599, tá? O Aqua Blue. Veja que se a gente pegar a ferramenta de seleção, selecionar aqui qualquer um desses textos que está com background color, né? O text wrap, na verdade, né? A nossa classe text wrap está com background color e vir aqui em styles, vamos ver aqui a nossa declaração, ó. Media query até tamanho 600 da tela, tá verdadeiro, né? Tá 559 é menor do que 600, então é verdade. E aí ele aplica o que a gente fez. Vamos subir mais um aqui, ó. 600 está dentro. 601 já não está mais dentro daquela condição que a gente passou. Então, a gente consegue alterar. Antes de continuar a aula, deixa eu só te falar uma coisa. O conteúdo que você está vendo é só o começo. Para você crescer de fato e virar um programador valorizado, você precisa ir fundo nas tecnologias que eu te mostrei no vídeo. E é exatamente nesse ponto em que podemos te guiar. A TreinaWeb possui a mais completa formação de desenvolvimento web do Brasil, pensada para quem está começando ou já tenha alguma experiência com o desenvolvimento, mesmo que ainda não tenha aquela confiança necessária para iniciar uma carreira na programação. Você vai aprender a desenvolver desde projetos simples e até chegar em projetos práticos completos e únicos. Você vai ver na prática como um programador trabalha no dia a dia, integrando diferentes tecnologias para criar soluções únicas. Outro ponto muito importante que é preciso ser dito aqui é que se você se aplicar, você vai ganhar dinheiro muito rápido, sem ter que ficar esperando anos até começar a procurar o seu primeiro emprego. Com nossos cursos, você irá aprender tudo o que precisa saber para iniciar ou se destacar no mercado, independente do caminho que você escolher na programação. Então não perca mais tempo, faça parte agora da TreinaWeb e torne-se um desenvolvedor capacitado para o mercado de trabalho. Bom, mas eu consigo fazer quantas vezes essas mudanças? Quantas você achar necessário? Ó, eu posso fazer com 600, eu posso fazer... Vou colocar aqui, vai, 1200. Então vai ser green aqui agora. Vai ser green, o fundo. Então, beleza. Então, agora eu tenho a condição de 0 até 600 com a cor aqua no fundo. Porém, 601, ele já vai entrar nesta outra condição que a gente passou. Então, veja, ele leva em consideração primeiro o que a gente passa dentro dos Media Queries, depois ele vai aplicar os estilos normais. Se tiver algum estilo igual, ele vai dar prioridade para os Media Queries. Obviamente, se obedecer à regra de medida de tela. Beleza? Espero que tenha ficado clara essa explicação. Pode parecer um pouco confuso, mas com o tempo, utilizando sempre, vai ficar bem tranquilo você utilizar os Media Queries aqui. Mas vamos seguir no nosso exemplo, né? Deixa eu até diminuir para a gente conseguir. Beleza. Então, a gente tem um vermelho. A partir de, qual foi o tamanho? 1200. Então, vamos lá. 300, 200 e foi para o verde. Perfeito. E quando eu chegar em 600? Diminuir aqui. Chegou em 600, ele voltou para o azul. Então, veja que ele risca aqui para a gente, no DevTools, para a gente saber o que está rolando, né? Ó, o tamanho de tela está sendo atendido nesse cara aqui, então eu vou aplicar essa propriedade, esse valor. Beleza? Espero ter ficado claro essa parte, tá? Essa compreensão do que está rolando, para a gente conseguir arrumar esse projeto aqui. Porque agora a gente tem as ferramentas na mão para adaptar o nosso conteúdo, né?
Não, obviamente que as cores foi só para ter algo visual e a gente conseguir entender o que está rolando e quando ele vai quebrando, né? Porém, na vida real, você não vai ficar alterando a cor de fundo. Você vai alterar o posicionamento, a distribuição dos elementos. Enfim, você vai alterar centenas de coisas na sua página para deixar esse site atrativo. Então, vamos lá. Vamos diminuindo aqui e vamos ver qual que é a medida de tela e o nosso projeto, o nosso layout que a gente está vendo aqui, faz mais sentido a gente fazer uma quebra, fazer uma mudança. Eu vou diminuindo aqui. Veja que tamanho 900, ele já começa a ficar meio apertado, né? Fica estranho aqui pra gente, tamanho 600, ó, 900, desculpa. Então vamos fazer a primeira quebra aí. Em vez de utilizar 3 colunas, quando tiver de 0 até 900, eu quero que utilize apenas 2 colunas, porque a tela vai ser menor, meu espaço vai ser menor, eu quero diminuir essas colunas. E é o que a gente vai fazer aqui. Vou pegar essa declaração e vou colocar aqui dentro do 900. Vou alterar isso aqui para 900. Opa, 900, perfeito. Aquelas colunas, para você que não tem familiaridade com o grid, aquelas colunas estão sendo representadas aqui, ó, por esse repeat, primeiro valor dentro dos parênteses, dentro do repeat. Eu estou mandando repetir um pedaço da tela 3 vezes. Então ele vai fazer 3 colunas. Isso originalmente. Porém, de 0 até 900, eu quero trocar de 3 para 2. Tá? Então, vamos ver isso aqui funcionando. Atualizar aqui. Vamos diminuindo, diminuindo. Bateu 900, ele já trocou para 2. Olha que maravilhoso. Então, agora o nosso site já está bem adaptado. Porém, um celular, ele vai de uma média ali até uns 600 pixels de largura. Não passa disso, dificilmente vai passar disso. E os mais largos, né? Ele tem uma média de 550, 470. Os celulares atuais, essas são as medidas em pixels de um celular, mais ou menos. Aqueles menorzinhos vão até 350. O máximo que você... o mínimo, no caso, que você precisa fazer, adaptar sua tela, eu considero como 320 um limite, porque ainda tem alguns aparelhos que são mais finos mesmo, e a gente precisa dar suporte para todos os aparelhos, até porque a gente não quer escolher quem vai entrar no nosso site, a gente quer simplesmente deixar ele bem adaptado e todo mundo que entrar ter uma ótima experiência, tá? Então, esse tamanho de 900, ele não está sendo feito para um mobile direto, e sim para um monitor pequeno, né? Ou até mesmo para um tablet, né? Então, se a gente diminuir, veja que, por exemplo, uma ferramenta interessante que eu lembrei aqui, se a gente vier aqui em Dimensions, a gente pode simular um aparelho de celular. Por exemplo, um iPhone 12, ó, tem 390 de largura. Olha como uma pessoa que acessar a nossa página vai ver. Não, tá legal, a gente precisa adaptar isso, a gente precisa mudar. Então vamos lá. O que eu vou fazer? A partir de 600, que é um tamanho de celular, de 0 até 600, eu já vou adaptar a minha página inteira para ela suportar o menor tamanho de tela. Então, todo mundo de celular vai ver meu site igual. O que eu vou fazer aqui? Vou pegar a mesma declaração, vou colar aqui, porém, eu vou utilizar apenas uma coluna. Eu quero apenas um texto, né? Um bloco daquele, um embaixo do outro, e não um do lado do outro mais. Isso vai facilitar a leitura do usuário, tá? E aqui, no grid, você pode fazer dessa forma, vai funcionar, porém, se você quiser simplificar, você pode colocar só um FR aqui, também dá no mesmo. Você não vai... Uma coisa que se repete seria mais de uma, né? Uma única unidade de alguma coisa é ela mesma. Então você não precisa repetir uma única vez. Você só fala que ela é e quer utilizar assim. Então vamos lá. Veja que olha como ele já alterou. Olha como ficou diferente. Como o nosso site já ficou adaptado. Então vamos recapitular. Nós temos 3 colunas aqui. Entrando, diminuindo a tela. Entrou, alguém acessou a nossa página com um monitor pequeno, com um tablet, enfim. Ele vai ver dessa forma, vai conseguir ler. Porém, vai chegar uma hora que vai ficar ruim isso. E o que acontece com o nosso site? Ele deixa apenas uma coluna. Então, essa técnica aqui você pode aplicar para imagens, galeria de fotos, enfim, tudo que seu site precisar que seja adaptado, você, por favor, faça essa adaptação. É muito importante ter esse conhecimento. Beleza, galera? Eu espero que tenha ficado claro esse conteúdo que eu trouxe aqui para vocês, que é uma dúvida que às vezes eu vejo o vídeo explicando de uma forma muito complexa. A pessoa que está começando fica confusa às vezes, e eu tentei trazer uma forma mais simples possível para ficar claro esse tema. Tá? Qualquer dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários, eu vou tentar ajudar vocês da melhor forma possível. Beleza? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e até a próxima.